todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Rex. Eu, como era de se esperar, sou o Rex, né, que estou apresentando nesse canal. E hoje a gente veio aqui para falar sobre eventos, cara. Você está pensando, que tipo de eventos, Rex? Bom, a gente vai falar sobre eventos que envolvem o cosplay, que envolvem os jogos, que envolvem os animes, que envolvem a parte geek como um todo, tá? Inclusive a parte comics. Então, dentro dos eventos grandes estamos falando da Comic Con, do Anime Friends, da BGS. Dos menores estamos falando de acordo com o OPBC, com o Poa Geek Experience, com outros eventos, Hero Mix, Osplus Geek, outros eventos no total, tá? E a gente vai fazer nesse vídeo uma reflexão. O que eu quero trabalhar nesse vídeo é uma reflexão. Será que todos esses eventos eles já foram democráticos desde o seu começo? Será que os eventos não passaram por uma fase onde abrangiam uma faixa da população muito específica e que deixavam outras faixas de fora? E será que recentemente os eventos continuam democráticos ou cada vez menos democráticos? Bom, isso é um debate que eu vou tentar trazer para vocês agora. E aí a gente vai conseguir a ajuda de duas pessoas bastante legais que mandaram vídeos para nós. Uma delas é o Trindade, que eu vou colocar o arroba quando ele for gravar, o Trindade Smoke. E aí você pode também seguir ele em outras redes sociais. E a outra é a Naomi Cosplay, que também nos forneceu um vídeo e vai aparecer falando também sobre o tema, tá bom? Então, bora lá, bora começar com os eventos, né? E eu vou usar mais como base os eventos de anime, mas podem espelhar eles para outros eventos também, tá? Bom, vamos falar principalmente de eventos de anime e eventos de jogos. Então, Anime Friends e BGS Antigunas. Quando a gente pensa no Anime Friends antigaço, o que a gente pensa? Em pessoas que consumiam desenhos japoneses, muitas vezes pelas televisões, porque era por onde elas poderiam consumir. E às vezes tinham action figures, às vezes tinham disponibilidade para ter um cosplay. Vai lembrar que na época, cosplay não era o mesmo tipo de cosplay de agora. Estou falando de cosplay feito muitas vezes com materiais caseiros, não existiam grandes cosmakers, não existia uma AliExpress, onde você podia comprar seu cosplay. Não, a gente está falando de coisas materiais. Até o valor era mais barato, mas você tinha que ter disponibilidade daquele valor para usar para aquilo, né? Vai lembrar? Além disso, tinha que dispor de algum tempo para poder ir nesse evento. E também, é claro, muitas pessoas compravam action figures e consumiam uma cultura que não passava na televisão. Vai lembrar? Para você conseguir fitas VHS, por exemplo, para passar no seu videocassete, ou até materiais para cosplay e tudo mais, se dispunha de um tempo. E, bom, boa parte da nossa população não era tão presente nessa realidade. A gente tem que lembrar que quando você dispõe de tempo, geralmente você dispõe de um pouco mais de capacidade financeira, tá? Então é bem mais improvável que uma pessoa que viva numa condição bastante correlata a ter baixo poderio financeiro consiga consumir o mesmo tipo de mídia em mesma quantidade e com o mesmo até amor de fã, né, no sentido de ter tempo para consumir aquilo, do que uma pessoa com maior poderio financeiro. Isso porque uma pessoa com maior poderio financeiro, se gostar muito de uma obra, ela vai ter a capacidade de comprar uma action figure daquilo, ela vai ter a capacidade de correr atrás de fitas VHS na época, né, daquilo, vai ter a capacidade de procurar algum material exclusivo que talvez ela consiga, enquanto pessoas que às vezes não têm isso, não vão ter esse mesmo acesso. Isso faz com que, bem no começo, os eventos de anime já tenham essa pequena desconexão. Algumas pessoas que frequentavam esses eventos eram justamente muito aficionadas pelas obras. E por conta disso, dentro dos próprios eventos de anime, já se começou a surgir uma certa ruptura. Muitas pessoas que iam para os eventos de anime pertenciam a pessoas que têm um poderio financeiro um pouco melhor, enquanto pessoas que não tinham esse poderio financeiro muitas vezes não participavam, porque às vezes simplesmente não fazia parte da realidade, do dia a dia delas. Isso porque elas não tinham tão fácil acesso quanto essas outras. E isso acabou aumentando conforme o tempo foi passando. É claro, com a chegada da internet, houve uma redemocratização automática, mas isso a gente já fala já já. Já nos eventos de jogos, é claro, havia uma coisa bem parecida. Se você queria jogar um jogo do lançamento, um jogo do momento, você precisava ter um console em casa, você precisava ter um jogo em casa, você precisava comprar as coisas em casa, você tinha que ter dinheiro. Mesmo quando era fliperama, você ainda tinha que ter dinheiro para as fichinhas e mais, tempo. Pensa que você é uma pessoa com baixo poderio financeiro e que precisa sustentar a sua casa. Você teria tempo de ir numa arcade para ficar jogando? Muitas vezes não. Então, esses eventos de jogos também se restringiam muito mais a uma classe econômica que via esse poderio financeiro para aproveitar mais. Claro, sempre vão existir os apaixonados, as pessoas que fogem à reta e que vão a esses eventos. Todavia, eles têm que se esforçar muito mais. Afinal, muitas vezes, eles não têm essa mesma facilidade na sua rotina para conseguir acompanhar esse tipo de mídia. Dito isso, a gente começa a perceber que esse cenário inicial começa a ser um pouco mais complicado. Bom, vou trazer agora o relato do nosso querido Trindade, quando ele começou a ir para os eventos de anime, como era e como ele se sentia nesse espaço. Era aquela imagem do personagem que tá de laranja, na época era
Na época que o GTA lançou não existia Groove Street, era Orange Groove Family, algo assim. E aquela imagem, na verdade, teorizam que é o OG Loki, outros dizem que é o CJ, outros dizem que é o próprio Ryder, na versão beta. Todos esses personagens que você tem em versão beta. Enfim, eu fiz o primeiro cosplay com esse personagem. Eu não sei se o Rex vai colocar na edição mostrando, mas se ele for colocar, eu mando a imagem para ele. O primeiro contato que eu tive foi bem esquisito, porque não era algo tipo que era conhecido, até porque eu cresci na periferia, então isso não era divulgado para nós e tal. E aí um grupo de amigos decidiu se reunir para ir nesses eventos. Uma parte desses amigos já frequentava há um tempo, então eu resolvi experimentar. Confesso que não era algo, nossa, meu Deus do céu, que acolhedor, tanto porque a gente foi num grupinho nosso. Acho que se eu tivesse ido sozinho, eu acho que nem iria primeiramente, porque eu nunca tive contato, mas quando eu tentei o primeiro cosplay, não foi uma galera que me acolheu, nossa, super mega conhecido. Teve um ou outro que tirou foto, assim, que reconheceu realmente o cosplay na época. Mas em 2012 também eu tinha tentado outro cosplay, que foi o Pastor Metralhadora, que a maior parte reconheceu. Eu tirei bastante foto. Na época eu sinto que era menos acolhedor, assim, porque sempre, tipo, a gente via isso como um evento de nerd, pra gente que tem mais condições de frequentar esse tipo de evento. Bom, e aqui nesse discurso do Trindade a gente começa a perceber algumas coisas importantes. Antes, vou deixar um aviso, tá? A gente vai ter uma entrevista completa com o Trindade, com esse e muitos mais momentos, que vai sair aqui no canal ainda nessa semana. Então fica ligado que eu acho que vai ser bastante bacana pra você conhecer um pouco mais desse baita personagem do mundo cosplay. Bom, nesse momento eu acho bastante importante, porque ele fala como que esse ambiente não era acolhedor. E mais, como esse ambiente era basicamente muitas de pessoas brancas. Isso é claro, porque muitas vezes, né, as pessoas que têm maior poderio financeiro aqui no Brasil são de etnia branca, né? Então a gente já começa a perceber que a gente começa a formar uma etnia, uma distinção tanto étnica, porque a gente vai para um poderio financeiro que se associa a uma etnia, quanto também financeira de fato, que aí tem a ver com a capacidade de consumo dessas pessoas. E a gente percebe que mesmo o nosso amigo tentando se inserir com um cosplay de um jogo, né, que era GTA e tal, por não ser algo tão difundido naquele meio, ele ainda assim não conseguiu tirar grandes fotos. Eu quero deixar um marco bem importante aqui, o Play 2. O Play 2, cara, para muitos games eu acho que foi uma coisa muito importante, principalmente no Brasil. Isso porque por muito tempo os seus jogos se tornaram clássicos. E o Play 2 se tornou um console de fácil acesso. Com o tempo, o Play 2 acabou se tornando um videogame. Você podia comprar jogos não originais, os quais eram bem mais baratos, e o console também não era tão caro quanto outros. E com isso, muitas pessoas conseguiram se inserir nesse meio. É claro, nosso amigo fala do Pastor Metralhadora, que se não me engano é do mundo canibal. Isso foi muito bacana, porque outro aparelho de difusão e democratização dos eventos foi a internet. A internet se criou vários personagens e tal, e assim você conseguia, por meio de mídias alternativas, se inserir um pouco nesse meio também. Mas percebam, nosso amigo ele teve que se migrar, ele teve que mexer, fazer vários personagens de diferentes mídias para tentar se encontrar dentro dos eventos. Não foi uma coisa tão natural. E aí muitos podem pensar, poxa Rex, mas é claro que esse meio ainda é muito elitizado, afinal o ingresso é muito caro. Mas bom, na verdade naquela época eu acho que o problema está longe de ser o ingresso. Vou colocar uma outra parte de Trindade que vai casar um pouquinho com o que eu estou falando agora. Naquela época, a questão do valor do ingresso não era tão elitizada quanto é hoje. Hoje o ingresso é muito mais caro que antigamente. Mas as pessoas que frequentavam era mais elitizado, realmente era mais aquele padrão que você vê que a pessoa tem condições de comprar um cosplay caro, um cosplay complexo, comprar um cosplay completo. E realmente era uma parada mais de gente branca, realmente. Que tem condições de frequentar e pagar ingresso para frequentar esses eventos. Hoje em dia eu vejo mais acessibilidade, porque hoje em dia tem muitos eventos gratuitos, bons, e que vai muita galera da periferia. Hoje existe a Perifacon também, que acho que é tipo uma versão do Anime Friends de periferia, o próprio nome já diz, né? Que dá essa oportunidade de levar esses eventos
nas comunidades, nas favelas e nas quebradas de modo geral. E bom, sobre isso que o Trindade falou, a gente pode pensar bastante. Afinal, fica bastante claro que o grande problema desses primeiros eventos não era o valor do ingresso, mas sim a difusão de cultura. Mas sim para quem esses eventos eram feitos e como eram feitos. Quando a gente pensa, na primeira fala mesmo do nosso cara, ele fala, né, que a cultura não era tão difundida nas periferias. Isso porque ela era muito difundida muitas vezes para pessoas com poderio financeiro um pouco maior ou em círculos sociais muito específicos que envolviam essas pessoas de um poderio financeiro maior. Ou seja, a gente está falando de um nicho, um meio bastante específico que infelizmente não abrangia a maior parte da população brasileira. O que faz com que várias pessoas se sintam de fora ou quando tentam entrar se sintam um pouco rejeitadas por não se sentir fazendo parte daquilo. E bom, graças a Deus muitas coisas têm mudado recentemente. A primeira delas é que agora os eventos não cobram necessariamente ingresso. Há diversos eventos gratuitos. Por enquanto temos, por exemplo, o Poa Geek Experience, que vai acontecer na região de Poá, o Oz Plus Geek, que acontece na região de Osasco, o Geek Matsuri também na região de Osasco, tínhamos o AGF, né, o Anime Gorillaz Férias, ou Anime Gorillaz Festival, que acontecia na região de Guarulhos, tinha outros eventos, né, tinha o Carapicuíba Anime Fest, Barueri Anime Fest, que acontece ali naquela região, tivemos eventos em Mogi, tivemos eventos em Suzano, tivemos eventos em várias outras cidades e locais, inclusive em São Paulo. Quando a gente menciona o Perifacom, se tem a imagem de um grande projeto. Um evento que é muito bacana, mas que acontece nas periferias. Um evento que tenta aproximar as periferias da cultura geek e não desassociá-las. Um evento que traz de fato a redemocratização. Quando a gente pensa em um evento que procura justamente trazer esse tipo de cultura a uma população que nem sempre tem esse acesso, nem sempre tem essa facilidade de consumir esse tipo de conteúdo, a gente começa a refletir um pouco da realidade. É claro, muitos que vão em eventos há muito tempo devem adorar as famosas bandas de anime que geralmente sempre caem pro rock e sem atrações bem clássicas. Mas a gente tem que lembrar da realidade brasileira. A realidade brasileira, ela não é construída apenas disso. A realidade brasileira é muito diversa e ocupa vários outros terrenos econômicos, étnicos, culturais, entre várias outras camadas. E por conta disso, os eventos de anime têm que se adaptar a essa realidade. Isso rotineiramente tem sido feito. Uma coisa que é bastante frequente, já aconteceu nos últimos 10 anos aí, provavelmente é o rap de anime. Muita gente está bem acostumada já com o gênero e também cada vez mais sendo trazido para os animes. E também para os eventos. Outra coisa, as mudanças de mídia nos animes e tudo mais, também é algo frequente. E isso começa a se democratizar tão bem que a gente consegue ver, por exemplo, no funk, um cara como o MC Marra surgindo. E bom, para falar um pouquinho mais disso, eu vou convidar a Mayumi Cosplay para falar agora conosco um pouco sobre essa redemocratização cultural que também tem acontecido nos eventos de anime, o que tem causado uma democratização desse espaço para outras pessoas também. A inclusão no meio cosplay é muito importante, até porque a gente está no Brasil e eu acho que o Brasil é um dos países mais inclusivos, assim, com mais misturas, né, tanto de cultura, etc. Então é muito bom ver o funk sendo inserido, né, no meio do anime, tipo, com MC Marra, etc. O rap de anime também que tá muito em alta, tipo, vendo o Anime Friends até dando aberturas, né, pro pessoal do rap. E eu acho que é muito bom para divulgar para outras áreas o que é o anime, porque às vezes a pessoa nem conhece o anime, mas aí ela escuta uma música de rap ou um funk e fala: nossa, eu aprendi a história de um personagem, preciso assistir esse anime aí ou jogar esse jogo. E eu acho que isso acaba fazendo tudo sem ser mais, sabe, inclusivo, até mesmo, sabe, sem questões de classe social, nem nada disso, não coloca uma divisão, sabe? Até porque é do povão, todo mundo pode escutar um funk, um rap, pode participar e mostra, assim, dessa forma que o meio do cosplay, dos eventos de anime também é inclusivo. Então essas pessoas também podem participar disso, sabe? Então é o que eu acho muito importante, tá sendo uma coisa muito importante a gente ver crescendo aí cada dia mais, né? E essa parte da Mayumi eu acho muito importante, porque ela traz um ponto principalmente fundamental para a questão como um todo. Muita gente ainda defende que os eventos sejam como nos Estados Unidos ou no Japão e tal, mas esquecem que o Brasil é o Brasil. E o Brasil tem uma formação muito específica da sua população e de todas as pessoas que abrangem o Brasil. O Brasil tem uma população muito específica e muito policultural, muito com várias camadas e com várias culturas difundidas no nosso país. E com isso, quando a gente vai trazer uma cultura de fora pra cá, a gente tem que adaptá-la à cultura local. Por isso, o surgimento de um rap de anime, como a própria Mayumi falou, vai levar as pessoas que às vezes só consomem rap e moram em outro lugar à história de um personagem, fazendo com que elas possam se interessar pela obra e aí sim tenhamos um novo público consumidor para aquela obra. Um funk do MC Marra,
pra galera que vai no bailão, pode escutar o funk do MC Marra, ouvir ali e falar, pô, esse personagem como é? Kimetsu? Eu vou procurar. E aí entra, vê o anime, se apaixona por esse mundo e entra no nosso meio. Cara, conforme essas diferentes mídias, diferentes meios, o funk, o rap, o forró, como a gente viu no Anime Summit, eles vêm surgindo, outras pessoas vão vir surgindo junto. Os eventos se tornam ambientes mais democráticos. Não só porque agora os ingressos são de graça, ou porque tem outros eventos de graça, o que é de suma importância, pois esses eventos de graça levam a cultura para diferentes locais, e não só para dentro de São Paulo, mas também porque essas atrações poli e multiculturais, e esses eventos abraçando coisas como, por exemplo, GTA, coisas como, por exemplo, até coisa mais mainstream, como Harry Potter, Naruto e coisas do gênero, eles atraem camadas que não são só aquele nicho extremamente específico que está sempre ali vinculado. É muito importante ter esse nicho, e eu quero deixar isso claro. Eu pretendo inclusive fazer um vídeo depois no futuro, falando de como o evento tem ficado um pouco genérico, porque tem abandonado um pouquinho suas características mais específicas, e aí deixado de lado também esse público mais fiel de algumas obras. Mas é também fundamental que os eventos não percam esse lado social, não percam o lado de trazer um funk, de trazer um rap, de trazer diferentes culturas para o seu evento. Porque isso que vai garantir a democratização do mesmo. Isso que vai garantir que pessoas que às vezes não têm acesso ao anime em si, porque às vezes não tem uma internet banda larga em casa com um baita computador, ou um celular com 4G super top para ficar assistindo seu episódio de anime, elas possam ter acesso a um funk por um baile funk que tem às vezes na rua dela, e aí escute uma música de funk, vá procurar o anime e aí vai achar o evento. Tá ligado? Os eventos de anime darem espaço pro funk, pro rap, para as oportunidades, para diferentes culturas, para diferentes manifestações culturais vinculadas ao seu tema, garante que pessoas de diferentes classes, poderios econômicos, etnias, culturas entrem dentro dos eventos de anime. Por isso, eu defendo que, de fato, os eventos de anime muitas vezes foram bem elitizados no passado. E a gente sabe que muitas vezes o cosplay em si exige uma grana. Porque é um investimento e que muitas vezes pessoas às vezes não conseguem fazê-lo, tem dificuldade de fazer manual, então não é uma coisa tão simples. Mas de fato, quanto mais a gente abraça uma cultura que de fato difunde algo diferente e leva isso a pessoas que não têm a mesma oportunidade de ter esse consumo, a gente começa a ver uma redemocratização desses eventos. Então, os eventos de graça sendo feitos em outros locais, os eventos se espalhando ao longo do Brasil, a cultura do hip hop, a cultura do rap, a cultura do funk, os jogos, o próprio PlayStation 2 trazendo um jogo típico como GTA, e os eventos dando espaço para tudo isso que vem surgindo, é claramente uma coisa e um passo bem bacana em frente, rumo a uma redemocratização desse espaço para conseguir abraçar cada vez mais a população do Brasil como um todo. É isso que eu queria fazer, trazer essa mensagem, incentivar eventos a cada vez darem mais espaço a diferentes culturas, a diferentes pegadas, a diferentes coisas, saírem daquele típico, saírem daquele clássico, vamos nos basear. Não, vamos construir a nossa cultura de eventos brasileira, tá bom? E eu acho que a gente assim vai cada vez mais longe. Agradeço quem viu o vídeo até aqui, peço like, seu compartilhamento e sua inscrição. Muito obrigado, e agora eu fui.